O setor de proteína animal está estimando perdas ali na área de 2 bilhões de dólares ao ano sem poder vender para a União Europeia. Esse bloco comercial decidiu suspender a compra da carne bovina brasileira a partir de setembro. A alegação é que o Brasil não estaria cumprindo exigências regulatórias. Confira. A decisão veio de um comitê técnico da Comissão Europeia. O grupo aprovou uma atualização da lista de países autorizados a exportar carne ao bloco e deixou de fora o Brasil, o maior exportador de proteína animal do mundo. Os europeus proíbem o uso de antimicrobianos, que são antibióticos, para promover o crescimento ou aumentar a produtividade em animais destinados à alimentação. E o Brasil, segundo o comitê, não apresentou garantias suficientes de que segue essa regulação. Assim, as exportações brasileiras de qualquer tipo de carne ou produto animal serão suspensas a partir de 3 de setembro. Até lá, a decisão pode ser revertida, desde que o país apresente evidências de que segue as regras de Bruxelas. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal informou que o Brasil cumpre integralmente todos os requisitos, inclusive no que tange aos regulamentos sobre antimicrobianos. O Ministério da Agricultura ressaltou que até setembro o fluxo de exportações segue normalmente e que haverá uma reunião nesta quarta-feira entre a delegação do Brasil junto à União Europeia e autoridades sanitárias do bloco. Nós trabalharemos com muita serenidade, baseado em ciência, apresentando as garantias, mostrando que o Brasil é esse fornecedor confiável, estável, seguro, tanto que exporta para a União Europeia há mais de 40 anos. A suspensão das exportações brasileiras acontece logo após a redução e até mesmo o fim de tarifas de importação em cotas para determinados cortes de carne, como resultado do acordo de livre comércio com o Mercosul. A União Europeia é o segundo maior destino da proteína animal brasileira, só atrás da China. No ano passado, foi responsável pelo comércio de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Outros países do Mercosul, como Argentina, Uruguai e Paraguai, estão com exportações de carne autorizadas para a Europa. Lorival, inclusive, logo após a sua intervenção, vamos passar a palavra ao Caio, que tem um texto dizendo não foi por falta de aviso. Essas negociações a respeito do padrão fitossanitário vêm de longe. Exato. Pelo menos 3 anos. O que aconteceu? Exatamente. Veja, o final dessa reportagem traz essa informação. Paraguai, Uruguai, Argentina, que somados em alguns tipos de carnes exportam mais do que o Brasil para a União Europeia. Em outros tipos de carne é o Brasil que exporta mais, mas nas carnes mais nobres, de maior valor agregado, que são consumidas diretamente pelos europeus e não processadas, ou seja, são carnes que têm um alto valor, não só em termos econômicos, mas em termos de consumo, em termos simbólicos também, para a saúde dos europeus, não sofreram esse tipo de suspensão de licença. Então, não adianta culpar os europeus, o protecionismo europeu apenas. Existe o protecionismo europeu? Existe. Agora, cabe aos brasileiros fazer a tarefa de casa para não dar pretextos aos europeus, que nesse caso claramente estão seguindo uma regra europeia que o Brasil não conseguiu provar que segue. Então, agora é correr atrás do prejuízo. E é um alerta. E, aliás, não é só sobre as carnes, né? São pescados, são mel, uma série de alimentos, ovo, frango, ou seja... Então, isso vai acontecer direto agora, porque é claro que as lentes, as lupas europeias vão estar sobre esses produtos agora que muitos deles entram com tarifa zero. Então, ou o Brasil se organiza para exportar para esse, que é o segundo maior comprador de carnes e outros alimentos do mundo, depois da China, ou nós vamos ver esse problema frequentemente. O que está por detrás, Caio? No teu texto você diz, por exemplo, os europeus acabaram unindo 2 interesses, o protecionista e as questões fitossanitárias. Isso, a resposta para a explicação do embargo mais fácil é o acordo União Europeia-Mercosul.
quando conversa com o setor, quando conversa com o governo. É a resposta mais fácil, óbvia, está prestes a implementar. A gente sabe da resistência de setores da agricultura, principalmente França, Polônia, contra a entrada dos nossos produtos na Europa. Então, isso é fácil falar e tem a ver, né? É factível e é real, né? Há uma resistência ao protecionismo, como o Lorival estava dizendo. Mas, conversando com o setor, principalmente, também com parte do governo, no dia 13 de junho, tem data isso, 13 de junho de 2023, o Conselho Europeu soltou um comunicado, né, dizendo ali do protocolo para o combate a essas bactérias, né, a essas medidas, né, esse novo protocolo fitossanitário. E desde então o Brasil vem negociando, desde 13 de junho de 2023. Nós estamos em maio de 2026 e o Brasil não conseguiu convencer os europeus a flexibilizar essas regras em relação à nossa proteína. E aí, muita gente do setor atribui parte deste embargo justamente ao fracasso dessas negociações conduzidas pelo Brasil com os europeus há 3 anos. Uma informação, amanhã o secretário de Relações Internacionais, né, o Luiz Huck, que estava falando ali, vai se encontrar com a embaixadora da União Europeia em Brasília, e em Bruxelas o nosso embaixador junto à União Europeia vai se reunir com a entidade sanitária lá para tentar reverter essa decisão. O que aconteceu nessas negociações, Daniel? William, as negociações para valer começam a partir de amanhã, como o Caio acabou de relatar. Eu também hoje conversando reservadamente com frigoríficos, eles veem uma combinação de protecionismo com algumas trapalhadas, vacilos da defesa agropecuária, da sanidade animal do Ministério da Agricultura e um vacilo documental, transmissão de documentos, de dados, de prestação de contas para certificação europeia. Nesse momento, algumas pessoas lembram, por exemplo, Pedro Lupion, deputado que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária e culpa o protecionismo europeu. É preciso lembrar, nessa parte, que não podemos oferecer de bandeja, como disse o Lorival, qualquer pretexto que possa acionar, possa oferecer um gatilho para o protecionismo europeu. Agora, esse protecionismo também parece existir. A gente lembra, há meses atrás, a gente teve produtores rurais no centro de Bruxelas tacando fogo, literalmente ali em praças do centro de Bruxelas, para o Parlamento Europeu oferecer algum tipo de resposta ao acordo. A Comissão Europeia resolveu bancar o risco, fazer a implementação provisória na linha contrária, estou me referindo ao acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, na linha contrária do Parlamento Europeu, que mandou o caso para a Corte Europeia de Justiça. Então, não dá para ignorar o protecionismo europeu contra uma invasão de produtos brasileiros que é muito baixa. Não se pode, aliás, falar em invasão se a gente computa todo o volume de carnes do Mercosul que vão entrar com tarifa zero por meio de cotas no mercado europeu, dá em um ano inteiro o equivalente a um hambúrguer por habitante da União Europeia. É muito pouco, mas a reação está forte. Então, há também um entendimento paralelo de que existe vacilo documental por parte da defesa agropecuária do Brasil, mas existe uma protecionista, uma pressão protecionista muito alta. Agora, o que se antecipa em termos de prejuízos, Thaís? William, tem várias contas, tem contas aí que chegam a 2 bilhões de dólares se juntar todos os setores, e carnes bovinas, certamente, a carne bovina certamente é o que tem maior peso, é praticamente a metade disso. Agora, hoje eu ouvi, agora há pouco, de um executivo grande aí do setor agro e pecuário especificamente, bem-vindo ao novo mundo. Se a gente achava que o fato do acordo ter sido assinado, deles terem conseguido de alguma forma colocar um acordo de pé, independentemente da resistência política da França, por exemplo, ou da Polônia, ou da Holanda, e essa contenda judicial que ainda vai acontecer, mas que a vitória da diplomacia, de alguma forma, tinha conseguido botar um acordo de pé, e que daí estaria dado uma relação em que as cobranças iriam diminuir. Tem gente já achando que as cobranças vão aumentar.
dizer, a realidade do protecionismo, ela está dada. Ela não vai mudar de uma hora para outra porque assinou-se um acordo com o Mercosul. Ela vai aumentar. Então, assim, bem-vindo ao novo mundo em que a gente não pode presumir que o fato da vitória do acordo, e o Daniel acaba de citar aqui como as cotas reduziram muito a possibilidade da entrada de carnes do Mercosul sem tarifa na Europa, ele já tinha trazido essa conta aqui de um hambúrguer por pessoa. Então, é assim, assim, o setor não deve achar que vai ser um passeio no parque, muito menos o governo brasileiro, não pode achar que ficar tirando foto com assinatura de papel vai resolver a animosidade, não vai. O que a Thaís está dizendo, Lorival, é que na visão mais abrangente da questão, o Tratado de Livre Comércio entre os dois blocos não significa que os problemas estão superados. Exato. E, na verdade, acordos de livre comércio são um ponto de partida e não um ponto de chegada. A partir daí é que você começa a construir uma nova etapa de uma parceria comercial que é muito mais exigente, exatamente, porque o mercado se abriu, ou pelo menos não escancarou a porta, mas pelo menos abriu uma brecha maior para a entrada dos produtos. E eu insisto, quer dizer, Uruguai, Paraguai, Argentina continuam exportando. Se eles quisessem, numa canetada, de forma arbitrária, fechar a entrada desses produtos, eles fariam isso de forma linear contra o Mercosul inteiro. Não é o caso. Existe uma especificidade, existe uma falha do Brasil nessa questão. Então, é preciso usar isso como um alerta, né, de que o Brasil vai ter que ser muito mais exigente, cauteloso. Claro, existem questões, né, na agropecuária tropical que não podem ter os mesmos padrões da agropecuária do clima temperado, mas então o Brasil tem de ser capaz de comprovar cientificamente, de forma incontestável, que esses produtos que são usados nos nossos produtos alimentícios, eles não representam nenhum tipo de risco para a saúde dos europeus. Se não conseguir provar isso, vai ter que ser capaz, então, de ter muito claro um nicho de produção, como é feito, por exemplo, para carne halal, que a gente se organizou muito bem, com muito sucesso, para fornecer para o mundo árabe e muçulmano. Da mesma forma, a gente tem que estar muito bem organizado. O Daniel estava citando, por exemplo, uma das figuras de projeção políticas ligadas ao agro, que é do deputado Lupion. A frente parlamentar da AFPA, ela tem um alto nível de profissionalismo. O Brasil é um grande exportador de grãos e proteínas, ou seja, nós estamos nessa competição internacional pelo menos nos últimos 20, 25 anos. Aí como é que acontece isso? William, acho que eles caminham em vias paralelas, muito embora hoje eu senti que tem um cuidado muito grande para ninguém sair acusando os europeus de protecionismo meramente. Isso off the records, obviamente, né? On the records vamos ver, vamos atuar. A Confederação Nacional da Agricultura, por exemplo, vai protocolar um documento, acho que amanhã ou até o final da semana, na União Europeia também, paralelamente à movimentação do próprio governo junto com a diplomacia europeia. Isso caminha juntos. Agora, olhando o panorama, eu senti hoje que eles atribuem a uma falha mesmo, mais falha do que protecionismo do governo brasileiro e não conseguir negociar esses pontos, como o Lorival está colocando, e a gente está colocando diretamente com os europeus. Por que países vizinhos não entraram nessa lista? Por outro lado, eles veem brechas também, porque a lista que foi publicada dos países, ela precisa ser publicada quase que num diário oficial, né? Você tem a lista dos países que ela não foi publicada, vamos dizer, no que seria o diário oficial europeu, sei lá, algo nessa linha. Então, tanto o setor privado quanto o governo estão vendo uma brecha ali para negociar, sem falar que o prazo ajuda também, né, William? A gente tem aí 3 meses de negociação e o governo e o setor privado indo para cima para tentar reverter.
Daniel, desculpa, Thaís, rapidamente, o Ministério da Agricultura já havia proibido algumas dessas substâncias que a União Europeia está acusando o Brasil de usar, que são substâncias algo parecido com antibiótico, mas muita coisa também que faz a carne crescer artificialmente, né? Exatamente. Então, algumas dessas substâncias já tinham sido banidas, mas aí que está, eu não sei o quanto o Ministério da Agricultura acabou deixando de comprovar o controle da não entrada e da não utilização dessas substâncias. Eles falam muito, né? A gente ouve muito do setor e do governo que a União Europeia tem uma exigência, daí o Brasil cumpre, os países cumprem, vem uma nova exigência. Ah, sim, total. Depois vai tendo outra exigência. Porque então vai tendo exigência em cima de exigência vai piorar. E dificulta esse processo de negociação também. Daniel, para encerrar. Tem uma contradição, ou pelo menos uma aparente contradição. O governo brasileiro tem se vangloriado muito nos últimos anos e apresentado como um trunfo junto ao agronegócio a abertura de mercados. O Ministério da Agricultura diz que já são mais de 500 mercados abertos. E aí o agro brasileiro se ressente muito de que essa contabilidade, na verdade, inclui ali a abertura de um produto para o Togo, na África, para Bangladesh, na Ásia Central, para um mercado pouco relevante do Caribe, de vez em quando. E aí, 3 mercados absolutamente relevantes para a carne brasileira, União Europeia, a gente tem esse revés, a China impôs salvaguardas muito rigorosas que diminuem as exportações brasileiras e que a gente já chegou agora em maio à metade da cota permitida e a gente não está conseguindo abrir o mercado da Coreia do Sul, em que o presidente Lula esteve recentemente e prometia abrir.